Estava servindo café da manhã quando o telefone tocou, interrompendo o silêncio matinal da nossa casa em Vila Madalena. Era meu filho caçula, Mateus, piloto de aviação comercial. Mãe, preciso que a senhora me responda rapidamente. Sua voz soava tensa, urgente. A Carolina está aí em casa neste momento? Respondi sem hesitar, enxugando as mãos no avental bordado que minha sogra havia me dado anos atrás. Sim, Mateus. Ela acabou de subir para tomar banho. Do andar superior, ainda podia ouvir o barulho da água corrente no chuveiro do banheiro principal. Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha, um vazio que me fez questionar se a ligação havia caído. O som distante de outros pilotos conversando no aeroporto chegava abafado através do telefone. Mateus, você ainda está aí, meu filho? Mãe, isso é completamente impossível. Sua voz saiu quase como um sussurro assombrado. Estou segurando o passaporte brasileiro dela nas minhas mãos agora mesmo. Carolina acabou de embarcar no meu voo TAM, com destino a Lisboa, primeira classe, assento 2A. Naquele instante exato, ouvi passos descendo nossa escada de madeira envernizada, e não eram os passos de quem eu esperava. Mas antes de continuarmos com essa história que mudou completamente nossa família, aproveita para se inscrever no canal e conta nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias verdadeiras estão chegando. Meu nome é Helena Monteiro, tenho 69 anos de idade e moro numa casa térrea simples, mas aconchegante, no bairro de Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Meu marido Antônio faleceu há 9 anos de infarte, deixando-me viúva com nossos 2 filhos já adultos, Ricardo, de 38 anos, e Mateus, de 35. Ricardo, o mais velho, formou-se arquiteto pela Universidade Mackenzie e trabalha num escritório conceituado no centro da cidade. Casou-se há 8 anos com Carolina Mendes, uma jovem de Campinas que conheceu durante uma feira de decoração. Eles têm um filho lindo, meu neto Gabriel, de apenas 7 anos de idade, que enche nossa casa de alegria com suas risadas cristalinas. Mateus, meu caçula, sempre sonhou em voar desde pequeno, realizou esse sonho tornando-se piloto comercial da TAM e agora voa por todo o Brasil e América Latina. Sua agenda é sempre imprevisível, mas ele faz questão de nos visitar sempre que possível, trazendo presentes exóticos de suas viagens. Nossa vida transcorria pacífica e rotineira, até que pequenos detalhes estranhos começaram a se acumular como grãos de areia numa engrenagem. Detalhes que eu inicialmente tentava ignorar, atribuindo a coincidências ou cansaço, mas que gradualmente formavam um padrão inquietante que não conseguia mais negligenciar. Aquela manhã de terça-feira começou como todas as outras. O aroma intenso do café brasileiro recém-passado perfumava a nossa cozinha enquanto eu organizava a louça do café matinal. Ricardo já havia partido para o escritório dirigindo seu Civic prata, deixando a casa envolvida no silêncio típico das manhãs de semana. Gabriel fora levado pelo transporte escolar particular, sua mochila do Homem-Aranha balançando energicamente nas costas, enquanto acenava entusiasmado para mim através da janela traseira da Kombi amarela. Carolina havia subido as escadas alguns minutos antes, anunciando com sua voz melodiosa e característica: "Vou tomar um banho rapidinho, sogra querida." Mal havia colocado o último prato no escorredor quando nosso telefone fixo da cozinha começou a tocar insistentemente. Sequei as mãos úmidas no avental e corri para atender, esperando talvez ser alguma vizinha, ou o mercado confirmando alguma entrega. A voz familiar e animada de Mateus preencheu imediatamente a linha telefônica. "Oi, mãe! Estou fazendo uma escala técnica aqui no aeroporto de Guarulhos e resolvi ligar para saber como estão todos vocês por aí." Sua alegria contagiante sempre conseguia iluminar meu dia, mesmo através da distância. Conversamos trivialmente por vários minutos. Mateus sempre foi meu raio de sol pessoal, aquele filho que transformou seu sonho infantil de voar em realidade profissional. Sua voz carregava o conforto de um abraço caloroso mesmo à distância, mas repentinamente, seu tom mudou drasticamente, assumindo uma seriedade preocupante. "Mãe, algo muito estranho aconteceu aqui no terminal. A Carolina realmente está em casa agora?" Achei a pergunta peculiar, mas respondi com naturalidade total.
Sim, meu filho. Está tomando banho neste momento. Por que essa pergunta? Seguiu-se um silêncio prolongado e angustiante do outro lado da linha, tão extenso que cheguei a verificar se o telefone ainda funcionava. Mateus, você ainda está me ouvindo? Mãe, precisa acreditar no que vou contar. Sua voz emergiu quase inaudível. Tenho o passaporte brasileiro dela aqui nas minhas mãos. Ela acabou de embarcar no meu próprio voo internacional com destino a Lisboa. Ri nervosamente, pensando que certamente ele estava confundindo pessoas. Deve ter visto alguma mulher parecida, meu filho. Carolina está aqui em casa. Acabamos de tomar café juntas há poucos minutos. Mas Mateus insistiu firmemente na sua versão. Explicou detalhadamente que, após completar o procedimento padrão de embarque dos passageiros, encontrou um passaporte brasileiro caído estrategicamente próximo ao portão de embarque. Quando o abriu para identificar o proprietário, ficou completamente chocado ao deparar-se com o nome completo e a fotografia oficial de Carolina Mendes Monteiro. Movido pela curiosidade natural, dirigiu-se pessoalmente até a cabine de primeira classe para confirmar sua suspeita. E lá estava ela, inequivocamente Carolina, acomodada confortavelmente no assento 2A, ao lado de um homem elegantemente vestido, conversando intimamente como um casal apaixonado. Eles pareciam extremamente próximos, mãe, muito mais que simples conhecidos. Meu coração disparou violentamente dentro do peito. Como isso poderia ser fisicamente possível? Nesse momento precisamente exato, o ruído da água corrente no banheiro superior cessou abruptamente. Ouvi distintamente a porta do quarto principal se abrir e a voz inconfundível de Carolina descendo pelas escadas de madeira. Sogra, quem está no telefone? Sua pergunta ecoou pelo corredor com aquela entonação familiar que eu conhecia há 8 anos. Entrei em pânico total, minha mente girando descontroladamente. É apenas uma amiga, querida, respondi rapidamente, minha voz tremendo involuntariamente. Desliguei o telefone apressadamente, sentindo minhas palmas ficarem úmidas de suor frio. Carolina desceu as escadas alguns minutos depois, usando um vestido azul celeste que realçava seus olhos castanhos, o cabelo ainda ligeiramente úmido do banho recente. Sorriu para mim com aquela doçura habitual, sem demonstrar absolutamente nenhum sinal de nervosismo ou culpa. Vou ao Pão de Açúcar fazer umas compras, sogra. A senhora precisa de alguma coisa específica? Forcei um sorriso convincente, apesar de sentir meu coração batendo como um tambor descompassado dentro do peito. Não precisa se preocupar, querida. Muito obrigada. Observei-a atravessar nossa sala de estar e sair pela porta principal, sua silhueta familiar desaparecendo completamente através do portão de ferro forjado. Desabei pesadamente no sofá de couro marrom, tentando desesperadamente organizar meus pensamentos confusos e contraditórios. Mateus jamais mentiria para mim. Ele não possuía nenhum motivo plausível para inventar uma história tão elaborada e específica. Mas Carolina estava fisicamente aqui, carne e osso tangível, inconfundivelmente real. Como uma pessoa pode estar simultaneamente em 2 lugares completamente diferentes? Naquela tarde ensolarada, instalei-me sozinha na varanda dos fundos, contemplando as begônias coloridas que havia plantado cuidadosamente meses antes. O sol paulistano começava sua descida gradual, criando sombras alongadas através de nosso pequeno jardim doméstico. A ligação perturbadora de Mateus ecoava incessantemente na minha mente, como um disco arranhado tocando sempre a mesma melodia angustiante. Nos dias seguintes àquela revelação perturbadora, comecei a prestar atenção em cada detalhe que antes parecia insignificante. Peguei um caderno antigo de receitas que havia ganhado da minha mãe e decidi documentar sistematicamente todas as inconsistências no comportamento de Carolina. Cada página que preenchia parecia revelar um padrão mais perturbador. Quarta-feira, 15 de março. Carolina saiu às 2 da tarde usando uma blusa verde-limão. Voltou às 6 da tarde com uma blusa azul marinho completamente diferente. Disse que derramou café e comprou outra numa loja próxima. Pausei, tocando a ponta da caneta nos lábios. Quinta-feira, 16 de março. Manhã carinhosa com Gabriel, brincaram de quebra-cabeça por 40 minutos.
tarde completamente fria, nem respondeu quando ele pediu ajuda com a lição de matemática. Página após página, as anotações se acumulavam como evidências de um crime que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Sexta-feira, 17 de março. Usou a mão direita para cortar tomates no café da manhã? À noite, escrevia com a mão esquerda na lista de compras, caligrafia completamente diferente, traços irregulares e inseguros. Minha obsessão por esses registros chegou ao ponto de eu me esconder atrás das cortinas da sala para observar Carolina quando ela pensava estar sozinha. O que descobri me deixou ainda mais perturbada. Havia manhãs em que ela caminhava pela casa com desenvoltura total, conhecendo cada canto, cada objeto em seu lugar habitual. Em outros dias, hesitava antes de abrir gavetas, como se estivesse tentando lembrar onde ficavam as coisas em sua própria casa. Numa terça-feira chuvosa, decidi procurar minha amiga Conceição, que morava há 40 anos no bairro e conhecia praticamente todos os moradores num raio de 10 quarteirões. Marcamos um encontro na pequena padaria da Rua Augusta, onde o aroma de pão fresco criava uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tempestade em minha mente. Conceição, preciso te fazer uma pergunta estranha, disse, mexendo distraidamente o açúcar no meu café. Você tem notado algo diferente na Carolina ultimamente? Minha amiga, uma mulher observadora com olhos aguçados por décadas de vida no mesmo bairro, franziu a testa pensativamente. Agora que você menciona, sim. Semana passada ela passou por mim na Rua dos Jardins e nem me cumprimentou. Achei estranho porque no domingo anterior, ela havia parado para conversar por 15 minutos sobre as begônias do meu jardim. E o que mais você percebeu? Insisti, sentindo meu coração acelerar. Conceição abaixou a voz, inclinando-se sobre a mesa pequena. Helena, vou te contar algo bizarro. Na segunda-feira, vi Carolina entrando no mercado São Luís vestindo um casaco vermelho. 20 minutos depois, ela saiu usando uma jaqueta jeans azul. Perguntei ao seu João se ela havia comprado roupas lá dentro, e ele disse que nem seção de vestuário eles têm. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Outra pessoa confirmando as impossibilidades que eu vinha observando. Você acha que pode ser algum problema de saúde? Esquecimento? Confusão mental? Não sei, Helena. Mas há algo mais. Conceição olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Minha neta Patrícia trabalha como recepcionista no consultório do Dr. Mendes, aquele clínico geral da rua Haddock Lobo. Ela disse que Carolina foi lá na quinta-feira passada, muito nervosa, perguntando sobre exames para detectar problemas neurológicos. Minha mente disparou. Por que Carolina estaria preocupada com problemas neurológicos? Seria possível que ela mesma estivesse confusa com suas próprias mudanças de comportamento? Depois daquele encontro revelador, decidi intensificar minha investigação. Comecei a sair de casa nos mesmos horários que Carolina, sempre mantendo distância segura, seguindo-a discretamente pelas ruas do bairro. O que descobri nas semanas seguintes mudou completamente minha compreensão da situação. Numa quinta-feira ensolarada, Carolina saiu de casa às 2h15 da tarde, usando um vestido florido rosa e levando uma bolsa pequena de couro marrom. Mantive-me a aproximadamente 50 metros de distância, escondendo-me atrás de postes e carros estacionados, sentindo-me como uma detetive amadora em algum filme policial. Em vez de seguir pela Avenida Paulista em direção ao centro, como era seu trajeto habitual para ir às compras, Carolina virou à esquerda na Rua Bela Sintra, depois à direita, na Rua da Consolação, adentrando um bairro que eu sabia ser bem mais simples que o nosso. As casas eram menores, as ruas mais estreitas, com roupas estendidas nas janelas dos apartamentos térreos. Continuei seguindo-a, meu coração batendo tão forte que temia que ela pudesse ouvir. Carolina caminhava com determinação absoluta, como alguém que conhece perfeitamente o destino e já percorreu aquele trajeto muitas vezes. Parou em frente a uma casa pequena de tijolos aparentes, com uma porta de madeira pintada de azul desbotado e janelas protegidas por grades simples. Bateu 3 vezes na porta, esperou alguns segundos e entrou rapidamente. Fiquei paralisada atrás de um Fusca estacionado, tentando processar o que acabara de presenciar.
Que ligação Carolina poderia ter com aquela casa humilde, tão diferente do nosso padrão de vida? Esperei ali por quase 2 horas, escondida entre os carros, inventando desculpas para os transeuntes curiosos que passavam. Às 4h40, a porta azul se abriu novamente, mas quem saiu não foi Carolina. Era uma jovem usando roupas completamente diferentes. Calça jeans desbotada e uma blusa de algodão simples, mas com um rosto que me fez questionar minha própria sanidade. Era Carolina, mas ao mesmo tempo não era. Os traços faciais eram absolutamente idênticos, cada linha, cada curva, cada proporção. Mas havia algo diferente na postura, na forma de caminhar, na expressão dos olhos. Esta versão de Carolina parecia mais tímida, mais insegura, olhava ao redor com nervosismo antes de começar a caminhar. Segui esta segunda Carolina, porque não sabia como mais defini-la, por mais 20 minutos. Ela tomou o ônibus na Avenida São João, desceu no centro da cidade e entrou numa farmácia popular. Comprou vários medicamentos, claramente caros pelos números que ouvi o farmacêutico mencionar, e depois voltou para a mesma casa de tijolos aparentes. Voltei para nossa casa completamente transtornada, fingindo normalidade quando Ricardo chegou do trabalho. Durante o jantar, observei atentamente Carolina, que havia retornado usando novamente o vestido rosa original, tentando detectar alguma diferença em sua personalidade ou comportamento. Ela parecia a Carolina de sempre, doce com Gabriel, atenciosa comigo, carinhosa com Ricardo. Mas agora eu sabia. Havia 2 Carolinas circulando por São Paulo, uma que vivia conosco e outra que habitava aquela casa simples. A questão aterrorizante era: qual das 2 era a verdadeira esposa do meu filho? Naquela noite, liguei para Mateus, precisando desesperadamente compartilhar minhas descobertas com alguém da família. Sua voz soou preocupada quando percebeu minha agitação. Mãe, a senhora está bem? Parece muito nervosa. Mateus, aquela história do passaporte no aeroporto. Você tem certeza absoluta de que era Carolina? Claro que tenho, mãe. Conversei com ela por quase 10 minutos. Ela até mencionou detalhes sobre a família, sobre você, sobre o Gabriel. Por que está perguntando isso novamente? Contei tudo para Mateus. As anotações, as mudanças de comportamento, a casa misteriosa, a segunda Carolina. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes dele responder. Mãe, isso parece impossível, mas... existe uma explicação. Gêmeas. Carolina deve ter uma irmã gêmea idêntica que ninguém conhece. Mas por que ela esconderia isso de nós? E por que esta irmã estaria substituindo Carolina em nossa casa? Não sei, mãe, mas prometo que vou investigar isso. Na próxima escala em São Paulo, vou com a senhora até essa casa. Precisamos descobrir a verdade. Nos dias seguintes, continuei minha vigilância obsessiva. O padrão começou a ficar claro. Carolina saía de casa usando certas roupas, ia até a casa misteriosa, e quem voltava era fisicamente idêntica, mas comportamentalmente diferente. Esta segunda versão sempre trazia uma energia mais contida, menos confiante, como se estivesse representando um papel que conhecia, mas que não era naturalmente seu. Gabriel, com sua percepção infantil aguçada, começou a fazer comentários que me deixavam ainda mais preocupada. Uma tarde, enquanto brincávamos de quebra-cabeça na sala, ele olhou seriamente para mim e disse: Vovó Helena, por que às vezes a mamãe esquece onde guardamos os brinquedos? O que você quer dizer, meu amor? Ontem ela procurou meu carrinho vermelho no armário da cozinha, mas ele sempre fica na caixa azul do meu quarto. A mamãe sabe disso. Por que ela esqueceu? Senti um nó se formar em minha garganta. Talvez ela estivesse distraída, Gabriel. E porque às vezes ela me abraça muito forte e diz que me ama, e outros dias mal olha para mim quando peço ajuda? Não soube como responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que sua mãe parecia ser 2 pessoas diferentes? 2 semanas depois da minha descoberta da casa misteriosa, Mateus cumpriu sua promessa. Chegou a São Paulo numa sexta-feira pela manhã e combinamos de ir juntos investigar o local naquela mesma tarde. Esperamos Carolina sair.
Ela anunciou que iria ao salão de beleza e depois às compras. E então partimos para o bairro da Consolação. A casa de tijolos aparentes parecia ainda mais modesta à luz do dia. O pequeno jardim frontal tinha algumas plantas bem cuidadas, mas a pintura das paredes estava descascada em vários pontos. Mateus bateu na porta com determinação. Uma mulher de aproximadamente 50 anos atendeu, o rosto cansado, mas gentil. Olhou de mim para Mateus com curiosidade misturada à preocupação. Em que posso ajudá-los? Mateus mostrou sua identidade como piloto e explicou a situação. Somos familiares de Carolina Mendes Monteiro. Sabemos que ela vem aqui regularmente e precisamos entender por quê. A mulher hesitou, claramente desconfortável. Não sei se posso falar sobre isso. Carolina me pediu para manter segredo. Senhora, intervim com voz gentil, mas firme. Sou a sogra de Carolina há 8 anos. Se há algo acontecendo que pode afetar minha família, preciso saber. Por favor. Após alguns minutos de hesitação, a mulher nos convidou para entrar. A sala era pequena e simples, mas limpa e acolhedora. No canto, um homem idoso descansava numa cama hospitalar improvisada, claramente debilitado. Meu nome é Teresa, disse a mulher, servindo água em copos simples. Carolina nos ajuda financeiramente há 3 anos. Meu marido Joaquim está doente e os remédios são muito caros. Mas por que Carolina ajudaria vocês? Perguntou Mateus. Qual é a ligação? Teresa olhou em direção a um corredor estreito. Isa, pode vir aqui, por favor? Há pessoas que querem conversar. Passos hesitantes se aproximaram, e então uma jovem apareceu na entrada da sala. Meu mundo parou. Era Carolina. Exatamente Carolina. Cada traço, cada característica, cada detalhe físico era absolutamente idêntico. Mas a expressão em seus olhos era completamente diferente. Havia ali uma vulnerabilidade, uma timidez, que a Carolina que conhecíamos jamais demonstrara. Esta é a Isabela, disse Teresa suavemente. Nossa filha adotiva. Mateus e eu olhamos de uma para a outra em choque absoluto. Isabela mantinha os olhos baixos, claramente desconfortável com nossa presença. Vocês são gêmeas? Consegui perguntar finalmente. Isabela balançou a cabeça negativamente. Não sei. Carolina nunca quis falar sobre isso, disse que era apenas coincidência. Mateus se inclinou para a frente. Isabela, preciso que você seja completamente honesta conosco. Você tem ido à nossa casa? Tem se passado por Carolina? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela. Eu não queria, mas os remédios do papai Joaquim custam mais de R$ 800 por mês. Carolina disse que me pagaria bem se eu ajudasse ela com algumas tarefas domésticas na casa de vocês. Que tipo de tarefas? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ficar com o menino Gabriel quando ela precisava sair, fazer compras, cozinhar, coisas simples. Isabela enxugou o rosto com as costas da mão. Ela me ensinou como agir, como falar com vocês, como imitar ela. O quebra-cabeça finalmente se completou em minha mente. Carolina estava usando sua sósia para encobrir suas ausências. Mas ausências para quê? Isabela, disse Mateus gentilmente. Para onde Carolina vai quando você está cuidando da nossa família? A jovem hesitou, olhando nervosamente para Teresa, que assentiu encorajadoramente. Ela disse que tinha compromissos de trabalho importantes, viagens de negócios. Mas uma vez ouvi uma conversa telefônica. Ela falava com carinho com alguém chamado Eduardo. Dizia que estava com saudades, que queria estar sempre com essa pessoa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Carolina não apenas nos enganava usando Isabela como substituta, mas também tinha um relacionamento extraconjugal. Todo fio nosso mundo familiar era uma mentira cuidadosamente construída. Mateus pegou minha mão, percebendo meu estado emocional. Mãe, precisamos ir para casa e decidir como lidar com isso. Antes de sairmos, abracei Isabela, que continuava chorando silenciosamente. Você não fez nada errado, querida. Você foi manipulada por alguém que deveria ter te protegido, não explorado. No caminho de volta, Mateus e eu praticamente não falamos. O peso da descoberta era avassalador.
Chegamos em casa às 5 da tarde, exatamente quando Ricardo voltava do trabalhório. Sua expressão alegre ao nos ver mudou rapidamente quando notou nossos rostos sombrios. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, tirando o paletó. Olhei para Mateus, que assentiu gravemente. Era a hora da verdade mais difícil que nossa família já enfrentaria. Preparei chá forte para todos nós, enquanto organizava mentalmente como revelar a verdade devastadora que havia descoberto. Ricardo sentou-se pesadamente na poltrona de couro, ainda usando a gravata azul marinho do trabalho, olhando alternadamente para Mateus e para mim com crescente preocupação. Pai, precisa se preparar para algo muito difícil, disse Mateus, colocando a mão no ombro do irmão. Descobrimos por que Carolina às vezes parece uma pessoa completamente diferente. Comecei a contar toda a história desde o início. As anotações obsessivas no meu caderno, as mudanças comportamentais que documentei religiosamente durante semanas, a descoberta da casa humilde na Consolação, o encontro com Isabela. A cada palavra, via o rosto de Ricardo empalidecendo progressivamente, como se todo o sangue estivesse sendo drenado de suas veias. Gêmeas! Ele repetiu quando terminei, sua voz saindo quase inaudível. Carolina tem uma irmã gêmea idêntica que nunca nos contou? Mateus assentiu gravemente. E não é só isso, Ricardo. Carolina está usando a Isabela para encobrir suas ausências quando vai encontrar um amante. A pobre menina foi manipulada, ameaçada financeiramente para participar dessa farsa. Ricardo levantou-se abruptamente, começou a andar de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto passava os dedos pelos cabelos castanhos. Quantos anos dessa minha vida foram mentira? Murmurou. Quantas vezes beijei Isabela pensando que era minha esposa? Quantas vezes Carolina estava com outro homem enquanto eu acreditava que ela estava aqui cuidando do nosso filho? Nesse momento, ouvimos a chave girando na fechadura da porta principal. Carolina entrou sorrindo, carregando sacolas de compras, o cabelo perfeitamente arrumado do salão de beleza. Oi, amor, disse alegremente para Ricardo. Depois olhou surpresa para Mateus. Que bom te ver aqui. Não sabia que estava na cidade. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia físico. Carolina olhou de um rosto sério para outro, seu sorriso desvanecendo gradualmente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, deixando as sacolas no chão. Ricardo a encarou por um longo momento antes de falar. Conhecemos a Isabela hoje, Carolina. Visitamos a casa da Rua da Consolação. Vi toda a cor drenar do rosto de Carolina. Suas pernas pareceram fraquejar e ela se apoiou na parede mais próxima. Por vários segundos, apenas olhou fixamente para nós, claramente calculando se ainda era possível negar tudo. Não sei do que vocês estão falando. Tentou finalmente, mas sua voz saiu fraca e pouco convincente. Mateus se adiantou, tirando uma foto do celular, uma imagem que havia feito discretamente de Isabela na casa humilde. Esta foto foi tirada há 2 horas. Explique para nós como você pode estar simultaneamente aqui e lá. Carolina desabou no sofá mais próximo, cobrindo o rosto com as mãos. Durante longos minutos, o único som na sala era sua respiração entrecortada. Quando finalmente levantou os olhos, havia ali uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desespero, raiva e alívio. Vocês não entendem a pressão que vivo nesta casa? Disse, sua voz assumindo um tom que me chocou pela frieza. Ricardo, você trabalha 12 horas por dia. Helena, a senhora me observa como um falcão, julgando cada movimento meu. Gabriel exige atenção constante. Eu estava sufocando. Então você decidiu usar uma garota pobre e desesperada para viver sua vida dupla? A indignação na voz de Ricardo era palpável. Carolina riu. Um som amargo que ecoou desagradavelmente pela sala. Isabela não reclamou do dinheiro que eu pagava. R$ 800 por mês apenas para fingir ser uma esposa e mãe por algumas horas. Um bom negócio para ela. E Eduardo? Perguntou Mateus, observando atentamente a reação de Carolina. Isabela ouviu suas conversas telefônicas apaixonadas. Por um momento, vi algo que poderia ter sido vulnerabilidade cruzar os olhos de Carolina, mas foi rapidamente substituído por desafio.
Eduardo Vasconcelos é empresário do setor imobiliário em Portugal. Oferece uma vida que vocês nunca poderiam imaginar. Viagens pela Europa, restaurantes exclusivos, hotéis 5 estrelas. Uma vida de verdade, não esta existência medíocre de classe média baixa. Cada palavra de Carolina caía sobre nós como pedradas. Ricardo recuou fisicamente, como se tivesse sido esbofeteado. Classe média baixa? Repetiu ele, incrédulo. Trabalhei 16 horas por dia durante anos para construir nossa vida. Esta casa, o carro, as escolas particulares para Gabriel, suas roupas caras. E você acha que isso é suficiente? Carolina se levantou, sua postura tornando-se agressiva. Eduardo tem uma cobertura em Lisboa com vista para o Tejo, tem uma casa de veraneio no Algarve. Janta em restaurantes onde uma garrafa de vinho custa mais que seu salário mensal. Senti náusea crescendo em meu estômago. A mulher que eu havia acolhido como filha, que havia cuidado por 8 anos, estava revelando-se alguém que eu não reconhecia absolutamente. E Gabriel? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Seu filho nunca importou em meio a esses sonhos de riqueza? Carolina me olhou com uma expressão que me gelou o sangue. Gabriel tem um pai. Tem uma avó que o adora. Isabela cuidava melhor dele do que eu muitas vezes. Ela realmente gosta de crianças, eu sempre fingi. A confissão foi como um soco no estômago. Durante todos esses anos, o amor maternal que eu pensava ver em Carolina era apenas atuação. Nesse momento, ouvimos passos pequenos na escada. Gabriel desceu correndo, ainda de pijama do Homem-Aranha, os cabelos desarrumados de quem acabara de acordar de um cochilo. Mamãe! Gritou alegremente correndo em direção a Carolina. Ela se afastou instintivamente, evitando o abraço do próprio filho. Gabriel parou confuso, seus olhos de 7 anos tentando entender por que sua mãe não queria tocá-lo. Vovó Helena, disse ele, se virando para mim, por que a mamãe está triste? Eu fiz alguma coisa errada? Meu coração se despedaçou completamente. Ajoelhei-me e abracei meu neto com toda a força que tinha, tentando protegê-lo de uma verdade que ele era pequeno demais para compreender. Você não fez nada errado, meu amor, murmurei em seu ouvido, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Carolina pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Parou apenas uma vez, virando-se para nos encarar. Quero o divórcio imediatamente. Meu advogado entrará em contato amanhã. Não vou brigar pela guarda de Gabriel, nem pelos bens. Só quero minha liberdade. Ricardo encontrou sua voz novamente, embora soasse rouca de emoção. Isabela, você vai abandonar a garota que explorou durante 3 anos? Carolina deu de ombros com indiferença cruel. Ela é adulta. Que se vire sozinha. A porta bateu atrás dela com uma finalidade que ecoou pela casa inteira. Gabriel começou a chorar, não entendendo por que sua mãe havia saído sem se despedir, sem um beijo, sem uma palavra carinhosa. Nas horas que se seguiram, tentamos explicar a situação para Gabriel da forma mais gentil possível. Dissemos que mamãe precisava viajar por um tempo longo, que ele continuaria sendo muito amado por todos nós. Era uma versão suavizada da verdade, tudo que uma criança de 7 anos poderia processar naquele momento. Ricardo passou a noite inteira acordado, sentado na varanda dos fundos, olhando fixamente para o jardim sem realmente ver nada. Mateus ficou conosco por 3 dias, ajudando com os aspectos práticos, conversas com advogados, explicações para vizinhos curiosos, reorganização da rotina doméstica. Na manhã do 2º dia, decidimos ir todos juntos visitar Isabela e sua família. A pobre menina estava aterrorizada, achando que seríamos hostis com ela por ter participado do engano. Senhora Helena, disse com lágrimas nos olhos, eu sinto muito. Nunca quis machucar vocês. Só precisava do dinheiro para os remédios do papai Joaquim. Sentei-me ao lado dela no sofá simples da pequena sala. Isabela, você também foi vítima nesta história. Carolina a manipulou, aproveitou-se de seu desespero. Mas eu menti para vocês. Fingi ser ela. Cuidei do Gabriel sabendo que estava enganando uma família. Ricardo, que havia permanecido em silêncio desde nossa chegada, finalmente falou. Isabela,
Gabriel falava de você com carinho nos dias que você ficava conosco. Você cuidou bem dele, com amor genuíno. Isso nunca foi mentira. Conhecemos melhor a história de Isabela naqueles dias. Joaquim e Teresa a haviam adotado quando ela tinha apenas 6 meses de idade. Uma família muito pobre havia tido gêmeas e não conseguia criar ambas. O casal, que não podia ter filhos biológicos, acolheu Isabela com todo o amor que tinham. Nunca soubemos o paradeiro da irmã gêmea, explicou Teresa, secando os olhos com um lenço rasgado. Joaquim era enfermeiro em uma maternidade pública. A família que deu Isabela para nós disse apenas que a outra menina seria criada por parentes mais abastados. A ironia da situação era dolorosa. As duas irmãs haviam crescido na mesma cidade, separadas apenas por alguns quilômetros e uma diferença social abismal. Uma havia tido acesso à educação, oportunidades, conforto. A outra lutava diariamente para conseguir medicamentos básicos para seus pais adotivos doentes. Carolina sabia desde o início que vocês eram irmãs? Perguntei a Isabela. Sim, ela respondeu baixinho. Quando nos encontramos pela primeira vez no mercado, ela ficou chocada com nossa semelhança. Fez várias perguntas sobre minha família, sobre como eu havia sido adotada. Depois de algumas semanas, ela voltou com uma proposta de trabalho. E ela nunca demonstrou curiosidade em conhecer suas origens comuns? Nunca quis ter uma relação familiar real com você? Isabela balançou a cabeça tristemente. Ela deixou claro desde o início que eu era apenas uma funcionária. Disse que nossa semelhança era uma coincidência útil, nada mais. Estabelecemos uma rotina de visitas regulares à família de Isabela. Levávamos medicamentos, comida, roupas. Era impossível não se apegar àquela jovem que havia sido forçada por circunstâncias desesperadoras a participar de uma farsa, mas que possuía um coração genuinamente bondoso. Gabriel, com a adaptabilidade impressionante das crianças, começou a chamar Isabela de tia Isa quando ela vinha nos visitar. Para ele, era natural ter duas pessoas fisicamente idênticas em sua vida. Uma que havia partido para uma viagem longa e outra que genuinamente gostava de brincar com ele. 2 meses após a revelação devastadora, recebemos uma ligação do advogado de Carolina. Ela estava oficialmente pedindo divórcio, renunciando a qualquer direito sobre bens familiares ou guarda de Gabriel. Em troca, queria que Ricardo não movesse processo por abandono de lar ou infidelidade conjugal. Ela quer ser esquecida completamente? Disse o advogado. Está se mudando definitivamente para a Europa e não pretende manter contato com o Brasil. Ricardo aceitou os termos. Não por generosidade, mas por exaustão emocional. Queria encerrar aquele capítulo doloroso de sua vida o mais rapidamente possível. As semanas se transformaram em meses. Nossa casa encontrou um novo ritmo, mais lento, mais genuíno. Ricardo gradualmente emergiu da depressão profunda que se seguiu à traição. Gabriel demonstrou uma resiliência notável, adaptando-se à ausência de Carolina, com a ajuda de muito amor e paciência de nossa parte. Isabela tornou-se uma presença constante em nossas vidas, não como substituta de Carolina, mas como ela mesma, uma jovem gentil, trabalhadora, que trouxe uma energia diferente para nossa casa. Ela se matriculou em um curso técnico de enfermagem para poder cuidar melhor de Joaquim e Teresa, e frequentemente nos ajudava com Gabriel quando Ricardo precisava trabalhar até mais tarde. Observando-os interagir, Ricardo e Isabela, comecei a notar algo crescendo silenciosamente entre eles. Não era a paixão impulsiva que ele havia sentido por Carolina, mas algo mais profundo, baseado em respeito mútuo, valores compartilhados, cuidado genuíno. Uma noite, enquanto Isabela ajudava Gabriel com o dever de casa na mesa da cozinha, vi Ricardo observando-os com uma expressão que não tinha nada a ver com sua semelhança física com a ex-esposa. Havia ali admiração pela paciência de Isabela, gratidão pela forma gentil como ela tratava seu filho, e algo mais que ele ainda não estava pronto para admitir. A cura, percebi, às vezes vem dos lugares mais inesperados. Nossa família havia sido destroçada pela mentira e traição, mas estava se reconstruindo sobre fundações muito mais sólidas: verdade, amor genuíno e aceitação mútua.
6 meses haviam se passado desde a revelação que destruiu nossa família, mas também abriu caminho para uma reconstrução mais autêntica. O processo de divórcio havia sido finalizado com surpreendente rapidez. Carolina renunciou a todos os direitos sobre bens familiares e guarda de Gabriel, demonstrando sua pressa em encerrar definitivamente qualquer vínculo com o Brasil. Durante esse período, Isabela tornou-se uma presença constante em nossas vidas, não mais como uma substituta forçada de Carolina, mas como uma jovem que encontrou sua própria identidade dentro de nossa família. Ela havia se formado no curso técnico de enfermagem e conseguido um emprego no Hospital Santa Casa, trabalhando nos turnos noturnos para poder cuidar de Joaquim e Teresa durante o dia. Gabriel, com a resiliência impressionante das crianças, adaptou-se melhor que todos nós à nova realidade. Para ele, tia Isa era uma pessoa completamente diferente de sua mãe. Uma pessoa que realmente gostava de brincar com ele, que tinha paciência para ajudar com os deveres escolares, que nunca o repreendia com rispidez. Vovó Helena, disse-me uma tarde enquanto organizávamos seus brinquedos no quarto. A tia Isa vai embora também? Meu coração se apertou com a vulnerabilidade em sua voz. Ajoelhei-me ao lado dele, segurando suas pequenas mãos entre as minhas. Por que você pensa isso, meu amor? Porque a mamãe foi embora? Talvez as pessoas que parecem com ela sempre vão embora. Senti lágrimas formando-se em meus olhos. Como explicar para uma criança de 7 anos que sua mãe havia escolhido partir, enquanto Isabela havia escolhido ficar? Gabriel, tia Isa não vai embora. Ela gosta muito de nós, assim como nós gostamos muito dela. Algumas pessoas ficam porque amam, outras vão embora por quê? Porque têm sonhos diferentes. Ele assentiu solene, parecendo aceitar minha explicação simplificada. Naquela semana, Ricardo me procurou para uma conversa particular em seu escritório. Ele parecia nervoso, mexendo distraidamente em papéis sobre a mesa. Mãe, preciso confessar algo que vem me incomodando há semanas. Sentei-me na poltrona em frente à mesa dele, já suspeitando do que viria a seguir. É sobre a Isabela, não é? Ele me olhou surpreso. Como a senhora sabe? Um coração de mãe percebe essas coisas, filho, e não é difícil notar como vocês se olham ultimamente. Ricardo suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava ansioso. Sei que pode parecer loucura. Ela é fisicamente idêntica a Carolina. Qualquer pessoa pensaria que estou confuso, que estou apenas tentando substituir uma pela outra. E é isso que está acontecendo? Não, mãe. É completamente diferente. Sua voz ganhou intensidade. Isabela é tudo que Carolina nunca foi. Genuína, carinhosa, humilde. Ela cuida de Gabriel com amor verdadeiro, não por obrigação. Ajuda você nas tarefas domésticas sem que ninguém peça. Trabalha incansavelmente para cuidar dos pais adotivos. Observei meu filho enquanto ele falava, vendo uma luz em seus olhos que havia estado ausente durante os últimos meses de seu casamento com Carolina. E como você se sente em relação a essa semelhança física? No início, me incomodava, mas agora, é como se Isabela tivesse apagado completamente a imagem de Carolina da minha mente. Quando olho para ela, vejo apenas Isabela, sua gentileza, sua força, sua dignidade. Peguei as mãos de meu filho entre as minhas. Ricardo, você passou por um trauma enorme. É natural que precise de tempo para processar seus sentimentos. Mas se há algo genuíno crescendo entre vocês, não tenha medo de explorá-lo. Gabriel já me perguntou se a tia Isa vai ser sua nova mãe, disse Ricardo, sorrindo tristemente. Disse que gostaria muito disso. E o que você respondeu? Que essas coisas acontecem devagar, com muito carinho e respeito por todos os envolvidos. 2 semanas depois, durante um domingo chuvoso em que todos estávamos reunidos na sala assistindo a um filme com Gabriel, tocou a campainha. Era o carteiro entregando uma correspondência internacional. O envelope tinha selo português e estava endereçado a mim. Abri com mãos ligeiramente trêmulas e encontrei um cartão simples com a caligrafia elegante que eu conhecia tão bem. Helena, espero que todos estejam bem. Isabela merece a felicidade que encontrou com vocês. Cuidem bem dela e de Gabriel. Não tentem me contactar.
Esta é minha vida agora. Carolina. Não mostrei o cartão para ninguém naquele momento. Algumas pontes, uma vez queimadas, não precisam ser reconstruídas. Carolina havia feito sua escolha, e nós, a nossa. Naquela mesma tarde, depois que Gabriel havia saído para brincar no quintal com Isabela, mostrei discretamente o cartão para Ricardo e Mateus. Eles leram em silêncio, suas expressões refletindo uma mistura de alívio e tristeza. Pelo menos ela reconhece que Isabela merece ser feliz, disse Mateus finalmente. É a única coisa decente que Carolina fez em todo esse processo, acrescentou Ricardo, sua voz carregada de amargura residual. Nos dias seguintes, a carta pareceu ter um efeito libertador em Ricardo, como se aquela comunicação final tivesse finalmente cortado os últimos fios que o prendiam ao passado doloroso. Numa quinta-feira à noite, depois que Gabriel dormiu, Ricardo pediu para conversar com Isabela na varanda dos fundos. Eu me retirei discretamente para meu quarto, mas não pude deixar de notar através da janela como eles conversavam seriamente, suas silhuetas iluminadas pela luz suave da varanda. Na manhã seguinte, Isabela apareceu na cozinha com os olhos vermelhos, mas sorrindo. Ricardo estava radiante, uma expressão que eu não via há mais de um ano. Dona Helena, disse Isabela, aproximando-se de mim enquanto eu preparava o café. Ricardo me pediu para namorar com ele. E o que você respondeu? Disse que sim, mas apenas se a senhora e Gabriel aprovassem. Não quero causar mais confusão nesta família. Abracei-a com força, sentindo lágrimas de alegria molharem meus olhos. Isabela, querida, você nunca foi confusão. Você foi a solução. Quando contamos para Gabriel, sua reação foi de pura alegria infantil. Agora a tia Isa vai ser minha mãe de verdade? Perguntou, saltitando na sala. Devagar, meu amor, disse Ricardo, abraçando o filho. Primeiro vamos namorar, conhecer melhor uns aos outros. Mas sim, talvez um dia ela possa ser sua mãe do coração. Gabriel correu para Isabela e a abraçou com força. Eu te amo, tia Isa. Você nunca vai embora, né? Nunca, Gabriel. Prometo, respondeu ela, suas lágrimas caindo livremente. Os meses seguintes foram de reconstrução gradual e descoberta. Ricardo e Isabela desenvolveram um relacionamento baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e amor genuíno, tão diferente da paixão superficial que ele havia sentido por Carolina. Isabela mudou-se oficialmente para nossa casa, trazendo consigo Joaquim e Teresa, que instalamos confortavelmente no quarto de hóspedes. Ter aquele casal de idosos conosco trouxe uma energia diferente para a casa. As histórias de Joaquim sobre seus anos como enfermeiro, a sabedoria culinária de Teresa, o carinho genuíno que ambos demonstravam por todos nós. Gabriel floresceu sob os cuidados de Isabela. Suas notas melhoraram na escola, ele voltou a sorrir com frequência e desenvolveu uma confiança que eu não via desde antes dos últimos meses tumultuados com Carolina. Uma noite, enquanto organizava alguns papéis antigos, encontrei meu caderno de anotações sobre os comportamentos estranhos de Carolina. Folheei as páginas, lembrando da angústia daqueles dias de incerteza e medo. Agora, tudo fazia sentido perfeito. Levei o caderno para Ricardo. Quer queimar isso comigo? Ele sorriu, pegando o caderno e examinando algumas páginas. Sabe, mãe, esse caderno representa algo importante? Não apenas a descoberta da verdade, mas sua coragem de enfrentar o que todos prefeririam ignorar. Naquela noite, na lareira da sala, queimamos o caderno juntos, não como um ritual de esquecimento, mas como um símbolo de que havíamos superado aquele período sombrio e estávamos prontos para um novo capítulo. 18 meses após o fim de seu casamento com Carolina, Ricardo me procurou com um pequeno estojo de veludo nas mãos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Mãe, sei que pode parecer rápido para algumas pessoas, mas Isabela e eu estamos juntos há mais de um ano. Moramos sob o mesmo teto. Compartilhamos responsabilidades, sonhos, dificuldades. Abri o estojo para encontrar um anel simples e elegante, uma pedra azul clara cintilando sob a luz da manhã. Vai pedi-la em casamento? Se a senhora aprovar. E se Gabriel aprovar também. Quero que isso seja uma decisão familiar. Abracei meu filho com força.
Ricardo, vocês têm minha bênção completa. Isabela se provou uma filha do coração, e vocês construíram algo belo e sólido juntos. O pedido aconteceu durante um almoço de domingo no quintal, com Gabriel participando ativamente do plano. Ele entregou para Isabela uma caixa embrulhada em papel colorido, onde estava escondido o anel e um cartão desenhado por ele. Quer ser minha mãe de verdade para sempre? Isabela chorou, abraçou Gabriel com força, e quando Ricardo se ajoelhou formalmente, ela já estava sussurrando sim entre lágrimas de felicidade. O casamento foi simples e emocionante, realizado no jardim de nossa casa numa tarde dourada de abril. Isabela usou um vestido branco que ela e Teresa costuraram juntas, um buquê de rosas do próprio jardim. Gabriel, orgulhoso em seu terno pequeno, carregou as alianças com responsabilidade solene. Durante a cerimônia, observei os rostos ao meu redor. Mateus emocionado servindo como padrinho, Joaquim e Teresa chorando silenciosamente de alegria, vizinhos e amigos que haviam nos apoiado durante os momentos difíceis. Todos eram testemunhas não apenas de uma união, mas de uma jornada extraordinária de descoberta e renovação. Quando Ricardo e Isabela trocaram votos simples e sinceros, senti meu coração transbordando de gratidão. Nossa família havia não apenas sobrevivido à tempestade, mas emergido mais forte, mais autêntica, mais unida. Naquela noite, depois que os convidados se foram, sentei-me na varanda contemplando as estrelas. A vida havia nos ensinado que, às vezes, precisamos ter coragem de enfrentar verdades dolorosas para encontrar felicidade genuína. O engano de Carolina havia quase destruído nossa família, mas também nos trouxe Isabela. Alguém que escolheu ficar não por interesse, mas por amor verdadeiro. 2 anos haviam se passado desde o casamento de Ricardo e Isabela, e nossa família havia encontrado um equilíbrio que eu jamais imaginei possível durante os dias sombrios da descoberta sobre Carolina. Gabriel, agora com 9 anos, floresceu sob os cuidados amorosos de sua nova mãe, desenvolvendo uma confiança e alegria que me enchiam o coração de gratidão. Isabela havia se formado em enfermagem e conseguido um emprego em período integral no Hospital das Clínicas. Sua dedicação profissional era admirável, mas ela nunca permitiu que o trabalho interferisse em sua devoção à família. Joaquim e Teresa, seus pais adotivos, haviam se recuperado surpreendentemente bem sob nossos cuidados, tornando-se avós substitutos para Gabriel e companhia constante para mim. Uma manhã ensolarada de setembro, enquanto preparava café para toda a família, Isabela me procurou na cozinha com uma expressão misteriosa no rosto. Suas bochechas estavam coradas de uma forma que me fez suspeitar imediatamente do que poderia estar acontecendo. Dona Helena, preciso conversar com a senhora sobre algo muito importante, disse, sentando-se na banqueta alta ao lado da bancada da cozinha. Parei de mexer o açúcar no café e me virei completamente para ela, meu coração já acelerando com antecipação. O que aconteceu, querida? Você parece radiante? Isabela sorriu, colocando instintivamente a mão sobre o abdômen ainda plano. Estou grávida, Dona Helena, 2 meses. Senti uma onda de alegria tão intensa que precisei me apoiar na bancada. Lágrimas de felicidade começaram a escorrer pelo meu rosto, enquanto abraçava minha nora. Minha filha do coração. Oh, meu Deus! Isabela! Que notícia maravilhosa! Exclamei, abraçando-a com força. Ricardo já sabe? Vou contar para ele hoje à noite. Queria que a senhora fosse a primeira a saber, já que foi quem nos deu uma chance quando ninguém acreditava que poderíamos formar uma família verdadeira. Naquele momento, Gabriel entrou na cozinha correndo, ainda de pijama, procurando seu lanche escolar. Parou abruptamente ao nos ver abraçadas e chorando. Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Isabela se ajoelhou ao lado dele, segurando suas pequenas mãos entre as dela. Gabriel, como você se sentiria em ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Os olhos do menino se arregalaram de surpresa e excitação. Você vai ter um bebê, mãe Isa? Sim, meu amor. Em alguns meses, você vai ser um irmão mais velho. Gabriel gritou de alegria e abraçou Isabela com tanta força que ela riu, equilibrando-se para não cair. Eu vou ensinar tudo para o bebê, como andar de bicicleta, como jogar futebol, como desenhar.
Observando aquela cena, Gabriel chamando Isabela naturalmente de mãe Isa, a felicidade genuína irradiando de ambos, senti uma paz profunda se instalar em meu coração. Nossa família não apenas havia se reconstruído, ela estava crescendo e florescendo de formas que eu nunca havia sonhado. Naquela noite, Ricardo chegou do trabalho para encontrar toda a casa em clima festivo. Havíamos preparado seu jantar favorito, feijoada completa, e decorado a mesa de jantar com velas e flores do jardim. "O que estamos comemorando?" perguntou, tirando o paletó e observando nossos rostos radiantes. Isabela aproximou-se dele, segurou suas mãos e o olhou nos olhos com aquela intensidade que sempre me emocionava quando os via juntos. "Ricardo, vamos ter um bebê." Vi meu filho processar as palavras por um momento antes que seu rosto se transformasse completamente. Uma alegria pura e incrédula tomou conta de suas feições. "Sério? Você tem certeza?" "Fiz 3 exames diferentes, todos positivos. Estou de 2 meses." Ricardo a ergueu nos braços, girando-a pela sala enquanto Gabriel gritava de excitação ao lado. Mateus, que havia chegado de uma viagem internacional naquela tarde, observava a cena com lágrimas nos olhos. "Finalmente vou ser tio de verdade!" disse, abraçando a todos nós em grupo. Os meses seguintes foram de pura alegria e expectativa. Transformamos o antigo escritório em um quarto de bebê, pintando as paredes de amarelo suave, já que decidimos esperar para descobrir o sexo. Gabriel participou ativamente de cada decisão, desde a escolha do berço até a seleção dos primeiros brinquedos. Isabela teve uma gravidez tranquila e radiante. Sua barriga crescia redonda e orgulhosa, e eu me deliciava observando Ricardo tocá-la com reverência toda manhã antes de sair para o trabalho, sussurrando palavras carinhosas para o bebê que ainda estava por vir. Em janeiro, quando Isabela estava no 8º mês de gravidez, recebemos uma visita completamente inesperada. Era uma quinta-feira chuvosa, e eu estava tricotando manta para o bebê quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, quase desmaiei de choque. Diante de mim estava Carolina. Não a Isabela que conhecia e amava, mas Carolina. Eu podia distinguir imediatamente pela postura arrogante, pela forma como segurava a bolsa cara, pelo olhar frio e calculista que eu lembrava tão bem. "Helena", disse, como se não tivéssemos nos visto há 3 anos. "Posso entrar? Preciso falar com Ricardo." Minha primeira reação foi fechar a porta na cara dela, mas a curiosidade venceu. O que Carolina poderia querer após tanto tempo de silêncio absoluto? "Ricardo não está em casa", respondi friamente, mantendo a porta apenas entreaberta. "Então vou esperar." "Não acho que seja uma boa ideia, Carolina. Você renunciou a qualquer direito sobre esta família." Ela riu, aquele som frio que eu lembrava tão bem. "Soube que Ricardo se casou com minha irmã." "Que? Interessante." A forma como pronunciou a palavra interessante me fez estremecer. Havia algo sinistro em seu tom, uma implicação que não consegui decifrar completamente. Nesse momento, Isabela desceu as escadas lentamente, uma mão apoiada na barriga redonda. Ao ver Carolina, parou no meio da escada, seu rosto empalidecendo instantaneamente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Isabela, sua voz tremendo ligeiramente. Carolina a examinou de cima a baixo, seu olhar detendo-se intencionalmente na barriga proeminente. "Vim buscar o que é meu por direito, irmãzinha." "Você não tem direito nenhum aqui." Respondi com firmeza. Assinou todos os papéis renunciando a qualquer reivindicação. "Papéis podem ser contestados", disse Carolina, entrando sem ser convidada. Especialmente quando descobri informações interessantes sobre a legalidade de certas substituições. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que Carolina estava insinuando? Isabela desceu o resto da escada com cuidado, protegendo instintivamente a barriga. "Carolina, se você tem algo para dizer, diga logo. Meu marido chegará em breve." "Seu marido?" Carolina riu novamente. "Querida irmã, Ricardo foi meu marido primeiro. E tenho motivos para acreditar que nosso divórcio pode não ter sido completamente válido." Meu coração disparou. "O que você quer dizer com isso?" Carolina tirou uma pasta elegante de sua bolsa de couro italiana. "Durante meu tempo em Portugal,
Contratei advogados especializados em direito internacional. Descobriram algumas irregularidades interessantes nos procedimentos do nosso divórcio. Que tipo de irregularidades? Isabela perguntou, embora sua voz estivesse mais firme agora. Bem, acontece que quando uma pessoa usa uma substituta para comparecer a audiências judiciais, mesmo que seja sua irmã gêmea idêntica, isso constitui fraude processual. Todos os procedimentos baseados nessas comparecimentos fraudulentos podem ser anulados. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Carolina estava certa? Se Isabela havia comparecido a alguma audiência se passando por Carolina, isso poderia invalidar o divórcio? Você está mentindo, disse Isabela, mas havia incerteza em sua voz. Estou. Vou deixar vocês pensarem sobre isso, mas saibam que voltei ao Brasil permanentemente. Eduardo. Não era o homem que pensei que fosse, e agora quero recuperar minha vida anterior. Carolina se dirigiu para a porta, parando apenas para adicionar. Ah, e Isabela? Parabéns pelo bebê. Seria uma pena se uma criança inocente se visse envolvida em uma batalha legal complicada sobre legitimidade matrimonial. A ameaça implícita era clara. Carolina não estava apenas questionando a validade do divórcio, estava ameaçando toda a estabilidade que havíamos construído nos últimos 3 anos. Após sua partida, Isabela e eu nos sentamos na sala em silêncio chocado. Minha nora, filha do coração, estava visivelmente perturbada, uma mão na barriga, a outra tremendo ligeiramente. Dona Helena, e se ela estiver certa? E se nosso casamento não for válido? E se meu filho? Pare! Disse firmemente, pegando suas mãos entre as minhas. Não vamos permitir que Carolina destrua nossa família novamente. Vamos ligar para nossos advogados e descobrir exatamente onde estamos legalmente. Quando Ricardo chegou naquela noite, contamos tudo. Sua reação inicial foi de raiva pura, uma fúria que eu não via desde a noite da revelação inicial sobre a traição de Carolina. Ela não vai conseguir, disse através dos dentes cerrados. Não vou permitir que destrua nossa família novamente. Mas por baixo da raiva, vi medo. O mesmo medo que eu sentia, que todos nós sentíamos. Carolina havia retornado não como uma mulher derrotada, mas como uma predadora calculista, determinada a reclamar o que considerava seu por direito. Nas semanas seguintes, consultamos 3 diferentes escritórios de advocacia. As opiniões variavam, mas havia um consenso preocupante. Se Isabela havia realmente se passado por Carolina em procedimentos legais oficiais, isso poderia constituir base para questionamento judicial. O estresse começou a afetar Isabela fisicamente. Sua pressão arterial subiu, ela começou a ter dificuldades para dormir, e o médico expressou preocupação sobre o impacto do estresse emocional na gravidez. Foi Mateus quem sugeriu a solução mais prática. Por que não casam novamente? Uma cerimônia completamente nova, sem qualquer dúvida sobre legalidade ou validade? Ricardo e Isabela se olharam por um longo momento antes de sorrirem simultaneamente. É isso, disse Ricardo. Vamos nos casar novamente, desta vez com cerimônia religiosa e civil completa. Carolina pode questionar o que quiser sobre o passado, mas não poderá tocar em nosso novo casamento. A cerimônia foi realizada em março, apenas algumas semanas antes do nascimento do bebê. Desta vez, foi na igreja do bairro, com Isabela radiante em um vestido de noiva, adaptado para sua gravidez avançada. Gabriel carregou as alianças novamente, desta vez com ainda mais orgulho. Durante a cerimônia, observei Carolina sentada sozinha na última fileira da igreja. Ela havia aparecido sem ser convidada, mas não tentou interromper ou causar problemas. Apenas observou, sua expressão ilegível. Após a cerimônia, ela se aproximou de nós no átrio da igreja. Para minha surpresa, havia lágrimas em seus olhos. Vocês parecem felizes, disse simplesmente. Somos, respondeu Isabela com dignidade. E você? Encontrou a felicidade que procurava na Europa? Carolina balançou a cabeça lentamente. Descobri que riqueza sem amor é apenas solidão dourada. Eduardo nunca me amou. Apenas queria uma boneca brasileira exótica. Houve um momento de silêncio constrangedor, antes que Carolina continuasse.
Não vou mais questionamento o divórcio ou o casamento de vocês. Podem viver em paz. Por que a mudança de coração? Perguntou Ricardo, claramente desconfiado. Carolina olhou para a barriga de Isabela, depois para Gabriel, que se escondia atrás das pernas do pai. Porque percebi que nunca fui uma boa mãe ou esposa. Vocês construíram algo que eu nunca consegui valorizar quando tinha. Ela se virou para partir, mas parou mais uma vez. Isabela, você merece a felicidade que encontrou. Sempre mereceu. Perdoe-me por ter te usado quando deveria ter te acolhido como irmã. E então ela se foi, desaparecendo da nossa vida tão abruptamente quanto havia reaparecido. 2 semanas depois, Isabela entrou em trabalho de parto. Após 12 horas de labor, nasceu Sofia Helena Monteiro, uma menina perfeita, saudável e absolutamente linda. Quando a coloquei em meus braços pela primeira vez, senti como se minha família finalmente estivesse completa. Gabriel estava extasiado com sua irmãzinha, assumindo seu papel de irmão protetor com seriedade adorável. Ricardo não conseguia parar de sorrir, alternando entre contemplar sua filha recém-nascida e sua esposa que havia lhe dado o maior presente do mundo. Joaquim e Teresa, agora bisavós oficiais, choraram de alegria ao conhecer Sofia. Nossa casa se encheu novamente de risos infantis, choros de bebê e aquela energia caótica mas amorosa que apenas crianças pequenas podem trazer. Naquela noite, enquanto observava Ricardo ninando Sofia no quarto de bebê, com Gabriel dormindo no quarto ao lado e Isabela descansando após o parto, senti uma gratidão profunda e duradoura. Nossa família havia sobrevivido à traição, ao engano, à manipulação e até mesmo ao retorno ameaçador de Carolina. Havíamos provado que o amor verdadeiro, baseado em honestidade, respeito mútuo e compromisso genuíno, sempre triunfa sobre as mentiras, por mais elaboradas que sejam. 5 anos haviam se passado desde o nascimento de Sofia, e nossa família havia encontrado um equilíbrio harmonioso que eu jamais havia sonhado ser possível durante aqueles dias sombrios de descoberta sobre Carolina. Gabriel, agora com 14 anos, transformara-se num jovem responsável e carinhoso, assumindo com orgulho seu papel de irmão mais velho protetor. Sofia crescera como uma criança radiante e curiosa, com os olhos castanhos expressivos de Isabela e o sorriso contagiante de Ricardo. Aos 5 anos, ela já demonstrava uma personalidade forte e independente, enchendo nossa casa com risadas constantes e energia inesgotável. Isabela havia se especializado em enfermagem neonatal e trabalhava agora como supervisora no Hospital das Clínicas, conciliando perfeitamente sua carreira profissional com a dedicação integral à família. Joaquim e Teresa, apesar da idade avançada, mantinham-se ativos e saudáveis, sendo avós presentes e amorosos para ambas as crianças. Numa manhã ensolarada de domingo, enquanto preparávamos o tradicional almoço familiar no quintal, Mateus chegou inesperadamente de uma de suas viagens internacionais. Trazia consigo um envelope oficial que despertou imediatamente nossa curiosidade. "Mãe, chegou isso para você na portaria do meu prédio?" disse, entregando-me a correspondência com selo português. Aparentemente foi redirecionada várias vezes. Reconheci imediatamente a caligrafia elegante no envelope. Carolina. Após 5 anos de silêncio absoluto, ela voltava a se comunicar conosco. Abri a carta com mãos ligeiramente trêmulas, enquanto toda a família se reunia ao meu redor com curiosidade. A carta era breve, mas carregada de significado. Helena, espero que todos estejam bem e felizes. Soube através de conhecidos mútuos que Ricardo e Isabela tiveram uma filha. Parabéns a todos. Estou escrevendo porque preciso contar algo importante. Fui diagnosticada com câncer no ovário há 6 meses. O prognóstico não é favorável. Durante este período de reflexão sobre minha vida, percebi o quanto desperdicei em busca de riqueza e status, ignorando o que realmente importava. Vocês construíram uma família verdadeira, baseada em amor genuíno. Peço perdão pelos anos de sofrimento que causei. Isabela, se um dia você ler isto, saiba que você sempre foi melhor pessoa que eu e merece toda a felicidade que encontrou. Gabriel, desculpe por ter sido uma mãe tão ausente.
Você tem uma família maravilhosa que te ama de verdade. Não respondam esta carta. Só queria que soubessem que reconheço meus erros e que estou em paz, sabendo que vocês são felizes. Com amor tardio, mas sincero, Carolina. O silêncio que se seguiu era carregado de emoções complexas. Tristeza pela situação de Carolina, alívio pelo fechamento definitivo daquele ciclo e gratidão profunda pela jornada que havíamos percorrido juntos. Isabela foi a primeira a quebrar o silêncio, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Mesmo depois de tudo, ela era minha irmã. É triste saber que ela sofreu tanto em busca de algo que nunca a fez verdadeiramente feliz. Ricardo abraçou sua esposa com ternura. Isabela, você sempre teve um coração generoso. É por isso que nossa família é tão unida e forte. Gabriel, que havia lido a carta por cima do meu ombro, comentou com maturidade surpreendente para seus 14 anos. Vovó, pelo menos ela reconheceu seus erros no final. E ela estava certa. Nós somos uma família maravilhosa. Sofia, sem compreender completamente a gravidade da situação, mas percebendo nossa emoção, correu para abraçar cada um de nós, distribuindo beijinhos e dizendo: Não fiquem tristes, nós somos felizes. Naquela tarde, decidimos fazer algo que nunca havíamos feito. Contamos para Sofia, de forma apropriada para sua idade, a história de como Isabela se tornou parte de nossa família. Explicamos que ela tinha uma tia que se parecia exatamente com sua mãe, mas que havia escolhido um caminho diferente na vida. Mamãe, você tem uma irmã gêmea igual a você? Perguntou Sofia fascinada. Sim, meu amor. Às vezes pessoas nascem parecidas, mas escolhem ser diferentes por dentro, respondeu Isabela sabiamente. E ela está doente agora? Sim, querida. Por isso estamos um pouco tristes. Mesmo quando pessoas fazem coisas erradas, ainda podemos sentir carinho por elas. Sofia assentiu solene, depois correu para buscar seus lápis de cor. Vou fazer um desenho bonito para ela ficar menos triste. Observando minha neta desenhar uma família feliz, pai, mãe, irmão, avó, bisavós e até um passarinho no céu representando a tia que está longe, senti uma paz profunda se instalar em meu coração. 6 meses depois, recebemos a notícia através do consulado brasileiro em Lisboa. Carolina havia falecido pacificamente, deixando instruções específicas para que não fôssemos contatados para o funeral. Sua última vontade havia sido ser cremada e ter suas cinzas espalhadas no Oceano Atlântico, para que pudesse finalmente viajar livre, segundo suas próprias palavras. Fizemos uma pequena cerimônia memorial em nossa casa, não por obrigação, mas por compaixão. Acendemos uma vela no jardim, e cada um compartilhou uma memória ou reflexão. Isabela falou sobre perdão e segundas chances. Ricardo sobre aprender a valorizar o que realmente importa. Gabriel sobre família ser mais que sangue, ser escolha. E Sofia, em sua inocência, disse que esperava que a tia Carolina tivesse encontrado sua família no céu. Com o passar dos meses, a vida retomou seu ritmo tranquilo e feliz. Gabriel ingressou no ensino médio com excelentes notas, sonhando em seguir a carreira de medicina para cuidar das pessoas como minha mãe, Isa. Sofia começou a frequentar aulas de balé e pintura, demonstrando talentos artísticos impressionantes para sua idade. Ricardo foi promovido a sócio em seu escritório de arquitetura, finalmente alcançando o reconhecimento profissional que sempre mereceu. Isabela concluiu sua pós-graduação em gestão hospitalar, tornando-se uma das enfermeiras mais respeitadas do hospital. Joaquim e Teresa comemoraram suas bodas de ouro conosco, numa festa simples mas emocionante no quintal de casa. Ver aquele casal que havia criado Isabela com tanto amor, cercado por uma família que eles nunca imaginaram ter, foi uma das experiências mais tocantes de minha vida. Numa noite particularmente especial, enquanto colocávamos Sofia para dormir, ela me fez uma pergunta que ficou gravada para sempre em meu coração. Vovó Helena, por que algumas pessoas procuram a felicidade longe quando ela está bem aqui dentro de casa? Sorri, beijando sua testa pequena. Às vezes as pessoas se confundem, meu amor. Pensam que felicidade é ter coisas caras ou morar em lugares bonitos. Mas você já descobriu o segredo, não é? Sim. Felicidade é ter pessoas que te amam de verdade.
Exatamente. E nós temos isso em abundância nesta casa. Naquela noite, sentei-me na varanda contemplando as estrelas, como havia feito tantas vezes durante os anos tumultuados. Pensei em toda a jornada que nossa família havia percorrido, da descoberta da traição, passando pela manipulação cruel de Carolina, até a reconstrução baseada em amor genuíno e verdade. Carolina havia desperdiçado 8 anos de casamento, buscando uma vida de luxo que nunca a completou. Havia explorado a própria irmã, abandonado seu filho, destruído uma família em nome de sonhos vazios. No final, morreu sozinha, reconhecendo tarde demais que havia descartado tudo que realmente importava. Isabela, por outro lado, havia crescido na pobreza, enfrentado dificuldades inimagináveis, mas nunca perdeu sua essência bondosa. Quando forçada a participar do engano de Carolina, fez-o por amor aos pais adotivos, não por ganância. E quando encontrou nossa família, trouxe consigo não apenas sua semelhança física com Carolina, mas uma autenticidade que transformou nossa casa num verdadeiro lar. Ricardo havia aprendido a diferença entre paixão superficial e amor maduro. Com Carolina, havia se deixado levar pela aparência e pelo charme artificial. Com Isabela, descobriu um amor baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e construção conjunta de um futuro sólido. Gabriel, que poderia ter sido traumatizado pela experiência do abandono materno, cresceu cercado de tanto amor genuíno que desenvolveu uma segurança emocional impressionante. Ele sabia que família não é definida apenas por genética, mas por escolhas diárias de cuidado e dedicação. E Sofia, nossa pequena luz, nascera na família mais autêntica que eu podia imaginar, onde cada membro havia escolhido conscientemente estar ali, onde o amor era demonstrado através de ações constantes, não apenas palavras vazias. Mateus, que havia sido fundamental na descoberta da verdade, encontrou finalmente seu próprio amor numa colega piloto, Carla, que passou a frequentar nossas reuniões familiares, trazendo ainda mais alegria e histórias fascinantes de suas viagens pelo mundo. Nossa casa, que um dia havia sido palco de mentiras elaboradas, transformou-se num santuário de honestidade. Não eram apenas 4 paredes que nos abrigavam, mas um espaço onde cada pessoa podia ser genuinamente ela mesma, onde os problemas eram enfrentados juntos, onde as alegrias eram multiplicadas pelo compartilhamento. Na manhã seguinte, enquanto observava nossa rotina familiar, Ricardo e Gabriel jogando futebol no quintal, Isabela ajudando Sofia com um projeto escolar, Joaquim contando histórias de seus tempos de enfermeiro para Teresa, que tricotava um casaquinho para um neto de vizinhos. Senti uma gratidão profunda pela sabedoria que a vida me havia ensinado. Às vezes, precisamos ter coragem de enfrentar verdades dolorosas para encontrar a felicidade genuína. A mentira pode parecer mais confortável temporariamente, mas apenas a verdade constrói fundações sólidas para uma vida plena. Carolina havia escolhido a ilusão e pagado o preço final da solidão. Nós havíamos escolhido enfrentar a realidade, por mais dolorosa que fosse, e fomos recompensados com uma família autêntica e duradoura. Hoje, quando olho para a nossa mesa de jantar todas as noites, repleta de conversas animadas, risadas espontâneas, pequenas discussões resolvidas com carinho, planos compartilhados para o futuro, sei que possuímos o tesouro mais valioso que existe. Uma família baseada em amor verdadeiro, respeito mútuo e compromisso genuíno uns com os outros. A história de Carolina serve como lembrete de que nem sempre o que brilha é ouro, e que a felicidade verdadeira não se encontra em lugares distantes ou situações idealizadas, mas nas escolhas diárias de amar, cuidar e permanecer unidos, especialmente durante as tempestades. Nossa família provou que é possível reconstruir sobre os escombros da traição, que é possível transformar dor em crescimento, e que às vezes as maiores bênçãos chegam disfarçadas dos maiores desafios. E assim, nossa história continua. Não mais como uma narrativa de engano e descoberta, mas como um testemunho vivo de que o amor genuíno sempre encontra seu caminho, mesmo através dos caminhos mais tortuosos e inesperados.